A gente costuma pensar que o chão que a gente pisa é uma coisa sólida, né? Firme, parada. Mas e se eu dissesse que nesse exato momento o chão debaixo da gente está se movendo? Pois é, não é roteiro de filme não, é pura realidade. A superfície do nosso planeta está o tempo todo em transformação. Mesmo que a gente não sinta, a Terra é, na verdade, um planeta vivo, que se mexe e se redesenha sem parar. É isso mesmo. Nosso planeta não tem nada de estático. Existem forças gigantescas, mas gigantescas mesmo, agindo bem debaixo dos nossos pés. Forças que, ao longo de milhões de anos, vão moldando e redesenhando tudo que a gente vê. É uma transformação que nunca para. E essa força toda pode criar coisas simplesmente incríveis. Olha só o caso da Ilha da Trindade, que pertence ao Brasil. É o nosso pedacinho de terra mais novo, sabia? Ela foi formada há uns 3 milhões de anos pela atividade de um vulcão. O magma simplesmente subiu do fundo do oceano e, puf, criou terra onde antes não tinha nada. Isso mostra que a natureza não só destrói, ela também é uma construtora poderosa. Mas, claro, nem sempre essa transformação é assim lenta e silenciosa. Às vezes, a litosfera, que é essa camada mais sólida da Terra, mostra toda a sua força de maneiras, digamos, bem mais dramáticas e que a gente consegue perceber. E essa força toda da litosfera se manifesta principalmente de 3 formas, como a gente pode ver nesse esquema. Primeiro, temos os terremotos. Depois, os tsunamis. E, por fim, o vulcanismo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Para entender um terremoto, imagina que a superfície da Terra é como um quebra-cabeça gigante. Cada peça desse quebra-cabeça é uma placa tectônica. E quando essas peças enormes se mexem e raspam uma na outra, toda a energia que é liderada faz o chão tremer. E isso é o terremoto. E se um desses terremotos aconteceu lá no fundo do oceano? Bom, ele pode empurrar uma quantidade absurda d'água, sabe? E esse movimento todo acaba criando ondas gigantes que viajam por quilômetros e quilômetros. Essas ondas são os tsunamis, como aquele que atingiu o Japão lá em 2011 depois de um terremoto fortíssimo. Ok, a gente já entendeu que a Terra se move. Mas um terremoto ou a erupção de um vulcão é sempre uma coisa ruim? O que será que transforma um evento da natureza numa verdadeira catástrofe? A resposta, olha só, tem tudo a ver com a nossa relação com esses eventos. Então, aqui está o ponto principal, o que vira a chave, o fator humano. Um fenômeno natural é só um evento da natureza acontecendo. Ele só se transforma em um desastre natural quando atinge pessoas, casas, cidades. Ou seja, quando ele causa prejuízo para a nossa sociedade. Essa imagem aqui deixa a diferença super clara. De um lado, um vulcão entra em erupção numa ilha completamente deserta. Isso é só um fenômeno da natureza. Agora, do outro lado, a gente vê a mesma situação, mais perto de uma cidade. Quando afeta a vida das pessoas, aí sim, vira um desastre natural. Agora, vamos focar em um caso bem específico, um que mistura perfeitamente as forças da natureza com a ação humana: os deslizamentos de terra. Essa imagem é bem impactante, né? Ela mostra exatamente o que é um deslizamento. Basicamente, o solo de uma encosta, de um morro, fica tão encharcado, pesado e instável que ele não se sustenta mais e simplesmente desaba, arrastando tudo que tiver pela frente. Mas por que isso acontece? Existem basicamente 2 grandes grupos de causas. Primeiro, as causas naturais, que vêm da própria natureza. E segundo, as causas humanas, ou seja, as coisas que nós fazemos e que podem piorar e muito a situação. Pelo lado da natureza, os principais gatilhos são as chuvas muito fortes, que encharcam o solo até ele ficar super pesado, sabe? E também o próprio relevo, ou seja, morros e encostas que já são muito inclinados. Aí a gravidade já dá uma força para puxar tudo para baixo. E é exatamente aqui que as nossas ações entram e fazem toda a diferença. Quando a gente tira a vegetação de uma encosta, o solo fica exposto, fraco. Pensa que as raízes das árvores funcionam como uma rede, sabe? Uma rede que costura e segura a terra no lugar. Sem essa rede, tudo fica solto. E se a gente ainda soma isso com construções em lugares perigosos, o risco de um desastre acontecer fica enorme. Agora, vamos fazer uma pausa para conectar as ideias. Com base no que a gente acabou de conversar, fica uma pergunta bem importante no ar. Pensa um pouquinho aí, como é que aquela rede de raízes das árvores consegue segurar o solo no lugar? Entender isso é a chave para a gente começar a pensar em como evitar o pior. E aqui vem a boa notícia. Se a gente entende como esses processos funcionam, a gente pode agir.
Os fenômenos naturais são inevitáveis, a Terra vai continuar se mexendo. Mas muitos dos desastres, esses sim, a gente pode evitar. Nós temos o poder de diminuir os riscos. E as soluções, olha só, estão ao nosso alcance. Plantar árvores para costurar o solo de novo, planejar o crescimento das cidades para longe das áreas de risco, construir casas mais seguras e, talvez o mais importante, conversar e ensinar todo mundo sobre esses perigos. São atitudes que realmente salvam vidas. No fundo, tudo se resume a esta ideia central e muito poderosa. Aceitar que a gente vive num planeta que é dinâmico, que está sempre mudando, é o primeiro passo para aprender a conviver com ele de forma inteligente. E a reflexão que fica é essa. O nosso planeta é vivo e vai estar sempre em movimento. A gente não pode pará-lo. A verdadeira pergunta é como nós, como sociedade, podemos aprender a viver com essa força toda? Como podemos construir um futuro mais seguro, que respeite o poder da Terra?